Boa noite a todos. Mais uma vez, estamos na nossa hora e a gente sabe que em respeito à espiritualidade que nos ampara e nos assiste sempre em todos os trabalhos, indiferente do veículo pelo qual estamos promovendo o evento. Estamos nós aqui agora mais uma vez reunidas, Casa do Chico e o Centro Espírita Antônio de Pádua, para ouvirmos falar essa noite nosso querido companheiro Anderson Costa. Anderson Costa, ele é natural da cidade de Londrina, bacharel em Ciências Contábeis, espírita desde 1990 e é trabalhador do Grupo Espírita André Luiz, da cidade de Tabatã, Mucuri, Bahia, a quem a gente antecipadamente, mais uma vez, agradecemos a sua boa vontade, a sua disponibilidade de falar para nós. Então, para darmos início à nossa reunião, eu vou fazer uma pequena leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles. O título é Paciência. A paciência é a virtude que te auxiliará na conquista dos bens do corpo, da alma e da sociedade. Ela ensina a técnica de como se deve aguardar quando não se pode ter imediatamente o que se deseja. Jamais te irrites. A paciência te auxiliará a tudo vencer. Então, aí mais uma grande lição da nossa amada Joana de Ângeles, a venerável Joana de Ângeles, que sempre nos traz lições importantíssimas para a nossa evolução e assim, serenando os nossos corações e as nossas mentes. Depois dessa pequena leitura, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, modelo e guia, por mais uma vez nos oportunizar este benefício da tecnologia para reunirmos encarnados e desencarnados e buscamos conhecer um pouco mais os ensinamentos do Divino Mestre Jesus à luz da doutrina espírita, para fortalecermos em cada um de nós a disposição, o ânimo, a coragem e a determinação de colocarmos em prática estes ensinamentos, pois a misericórdia divina nos concede a cada novo dia oportunidade de assim fazer. Agradecemos às equipes espirituais das casas aqui presentes por nos auxiliar e nos amparar neste trabalho. Agradecemos a Deus, nosso Pai, que é infinito amor e bondade, por sempre nos oportunizar momentos para que possamos, diante de tantos conhecimentos já adquiridos nesta encarnação, exercitarmos a caridade como o teu Filho amado Jesus a entendia. E certo de que a presença amiga espiritual sempre nos é ofertada, pedimos permissão para iniciar a reunião da noite de hoje. Com glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Que assim seja. Graças a Deus. Meus amigos, então, sem mais delongas, passamos a palavra para o companheiro Anderson Costa, que fará a palestra de hoje com o tema... Anderson, me perdoa. A dinâmica do acerto. A dinâmica da evolução. É toda sua a palavra. Ok. Então, boa noite a todos, a quem eu não tive a oportunidade de cumprimentar. Queremos agradecer a Tereza, na pessoa da Tereza, né, a direção aí dos dois grupos espíritas aí da cidade de Guriri, pelo convite e pela confiança. Tá? Eu não me julgo merecedor
mas eu gostaria de, como irmã, como trabalhadora aqui do Grupo GEAL de Itabatã, ofertar um pouquinho dos estudos que a gente está fazendo aqui na nossa região, aí com os senhores, tá certo? E quem sabe a gente pode ser tocado em algum movimento, e aí quem sabe a gente poder amanhã ser melhor do que hoje, com base nessas propostas desta noite, tá bom? Parece um assunto complexo, né, a dinâmica do acerto, mas vocês vão ver que eu vou apenas reforçar uma matéria que o Espiritismo vem trabalhando para nós já há 163 anos. Não tem nada de complexo, certo? Eu julgo até simples, certo? Mas de muita importância a nossa observância, a nossa reflexão, tá certo? E antes da gente iniciar, então, a nossa matéria, eu também julgo importante a gente fortalecer 2 pontos básicos para a gente iniciar a temática. O primeiro ponto, todo mundo já conhece. Está lá no livrinho, aquela brochura fininha, né? O que é o Espiritismo. Eu gosto de dizer fininho, porque daí as pessoas se interessam por ler. E quando a gente fala um livro que tem 600 páginas, as pessoas já evitam, até mesmo pelo cansaço mental de falar 600 páginas. É um livro fininho de 200 páginas. Uma pessoa de boa vontade pode ler numa noite esse livrinho, o que é o Espiritismo, certo? E aí então se inteirar ali de assuntos muito importantes. Vocês vão ver com base nesse que eu vou falar aqui agora. Lá no preâmbulo desse livro, o que é o Espiritismo, Kardec vai definir para nós o que é o Espiritismo. Tem tanta gente falando tanta coisa de espiritismo aí, eu prefiro ficar com Kardec. Olha aqui só para vocês verem o que Kardec falou que é o espiritismo. O espiritismo é a ciência que trata da origem, da natureza e do destino dos espíritos, bem como a relação desses espíritos com o plano corpóreo. Isso é espiritismo. E eu vou tentar reduzir, eu vou tentar sintetizar essa fala de Kardec para ficar mais fácil o nosso entendimento daqui para frente, certo? O que significa isso que Kardec falou, então, lá no livrinho, no preâmbulo do livro O que é o Espiritismo? Isso significa que o Espiritismo é a ciência da alma, a ciência do espírito. Por isso que nós vamos ver o Espiritismo tratando de coisas espirituais, de coisas do espírito. As coisas da matéria ficou para a nossa ciência, para a nossa filosofia comum aí. Tá certo, gente? O Espiritismo trata das coisas da alma. É claro que vai gerar consequências na matéria, no plano corporal, mas não é tarefa do Espiritismo essa questão da matéria. Portanto, o Espiritismo é a ciência da alma. Precisava ficar bem entendido isso aqui para nós nessa inicialidade. Tá certo? O segundo ponto que eu queria que ficasse fixo em nós é a questão 625 do Livro dos Espíritos, que Jesus é, segundo os Espíritos, o modelo e o guia nosso. Então, tudo que nós falarmos, a referência é Jesus. Tinha que ficar esses 2 pontos iniciais bem patentes para nós, para a gente começar a entender o que eu vou desenvolver daqui para frente, tá certo? Então, o Espiritismo é a ciência da alma, ou seja, a ciência do espírito, tá certo? E Jesus é o nosso modelo e o nosso guia, ok? Então, nós vamos partir agora para onde nós temos que ir. Lá no livro de João, no capítulo 3, vai trazer um acontecimento assim, muito importante, muito importante. É o encontro de 2 personalidades, certo? Todo mundo conhece esse encontro. É o encontro de Jesus com Nicodemos. Mas eu gostaria de pedir a permissão para os companheiros para a gente não utilizar o livro de João. A gente utiliza outro livro. O livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, na psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Amélia Rodrigues vai retratar esse encontro. E eu gostaria de especificar por que eu estou pedindo a permissão dos senhores para falar do encontro de Jesus e João Batista, de Jesus e Nicodemos, não pelo livro de João, mas pelo livro lá de Amélia Rodrigues. Porque Amélia Rodrigues foi mais completo. João retratou
apenas alguns pontos que ele achou interessante, ou que alguém traduziu achou interessante. Amélia Rodrigues não, ela traz na íntegra lá esse encontro, fala de como que foi, fala quem foi Nicodemos. Então ali a gente consegue ter mais material para o que eu vou utilizar aqui essa noite, tá certo? Então, Amélia Rodrigues começa dizendo o seguinte, que Nicodemos era um dos 70 juízes de Israel naquela época. Pouca gente sabe disso. Quando você vai ler lá para o João, parece que Nicodemos era um qualquer. Era um daqueles lá dos judeus, que não era, não. Naquela época existia um sacerdote mor, mas existia 70 juízes que assessorava esse sacerdote mor na questão religiosa dos judeus naquela época em que transitava Jesus. E um desses 70 juízes era Nicodemos. Amélia Rodrigues começa retratando isso para nós, que João não retrata. Outra coisa que Amélia Rodrigues retrata para nós, que João não retrata. Nicodemos era um profundo estudioso. Bom, para ser um dos 70 juízes de Israel, isso é óbvio, né? Ele era um dos profundos estudiosos da lei mosaica. Mas ele tinha uma dúvida peculiar como estudioso profundo das leis mosaicas. Isso João não retrata. Era a palisingenesia. Oh, que história que é essa? É uma palavra grega. É uma palavra grega, gente. Nicodemos era profundo estudioso dessa matéria, a palisingenesia. Que história que é essa? O que significa palisingenesia? Né? Essa palavra grega, para denominar um termo, para denominar um adjetivo. O que era isso? Era uma lei que eles diziam que falava sobre um retorno. Aí algumas traduções disseram que falava do renovo, não tem nada a ver. Renovo é uma coisa e do retorno é a palisingenesia, tá certo? Então, quando vocês verem lá que palisingenesia falava de renovo, isso é história. Isso aí é a forma de interpretar a tradução da palavra. A palavra palisingenesia falava de retorno, retorno da alma. E era isso que Nicodemos estava estudando. Naquela época lá de Jesus. Ele, então, era estudioso dessa matéria, muito curioso, mas ele não entendia como que funcionava esse retorno. O retorno de alguma coisa. O retorno do homem. Era assim que ele queria, ele entendia naquela época. E ele queria entender como que o homem retornava. Como isso funcionava. Ele não sabia disso. E isso fica categórico lá no livro Premissas do Reino, quando a gente vê a Amélia Rodrigues retratando lá esse posicionamento. E olha só para os senhores verem que situação. Nicodemos, sendo doutor da lei, ele poderia lá e marcar uma entrevista com Jesus. Poderia ou não poderia? Poderia, ué, tranquilamente. E Jesus ia atender? Claro que iria atender. Mas Nicodemos tinha um problema social naquela época, além da dúvida dele sobre a palisingenesia. Ele vai pedir, segundo Amélia Rodrigues, uma entrevista com Jesus de madrugada. E escondido. Não era para Jesus divulgar para ninguém. Por quê? Porque tinha um impedimento social naquela época. Sabe qual era o impedimento social naquela época para que um doutor judaico pudesse falar com Jesus? O preconceito. O preconceito. Nós não temos isso hoje, né? Nós não temos. Principalmente na casa espírita, nós não temos preconceito. Nicodemos tinha esse problema lá, preconceito. E ele não queria lidar com essa situação. Ele foi e solicitou uma entrevista com Jesus de madrugada. E aí a Amélia Rodrigues vai contar que houve toda uma estratégia para que houvesse aquele encontro entre Jesus e o juiz dos judeus, Nicodemos, de madrugada, numa casa de um dos convivas lá de Jesus. Olha que interessante. E o mais interessante é o seguinte, né?
quando eu vejo assim Nicodemos, né, tratando de preconceito, e ele teve preconceito, ele não soube lidar com isso aí lá não. Eu lembro de mim. Quando eu vejo vídeos de terceiros, eu lembro de mim. Eu lembro quando eu comecei na doutrina espírita, lá em 1990, eu não falava para os meus parentes que eu ia na casa espírita, e nem falava para os meus amigos. Sabe, porque eu tinha um problema social a ser resolvido. Hoje já resolvi. Estou falando, eu estou em São Paulo, vocês estão aí em São Mateus, estou vendo amigos meus ali da Bahia, né? E a gente está se encontrando, e eu estou declarando, sou espírita, estou falando de espiritismo. Então, hoje é um ponto resolvido meu, essa questão de preconceito, na questão ideológica, na questão filosófica, na questão religiosa. É resolvido. Nicodemos não resolveu. Jesus é quem teve que arrumar uma estratégia para que esse encontro pudesse acontecer. A Rodrigues relata isso aí nos pormenores. Então, por que eu faço esse comentário com os senhores? É gente, quem ainda não conseguiu trabalhar esse preconceito de dizer sou espírito, a sua família, os seus amigos, isso é preconceito. Certo, gente? A gente tem que trabalhar isso. Esse foi um dificultador para Nicodemos. Foi um dificultador para mim. E aquele que nos nossos dias de hoje ainda esse preconceito vai ter um dificultador em algum momento da sua vida, você vai ter dificultador. Tá certo, gente? Então é uma coisa para a gente trabalhar. A Amélia Rodrigues retrata isso lá. Eu gostaria de trazer à tona também aos companheiros nessa noite. Certo? Aí o que acontece? Arrumaram, então, fizeram toda uma estratégia e vai ocorrer um encontro de Jesus com esse juiz da Judéia, esse juiz judeu, né, Nicodemos. E assim que ele encontra Jesus, ele vai e faz algo que eu espero que nós não façamos. E se façamos, façamos com zelo, façamos com caridade. Nicodemos elogia Jesus logo no encontro. Olha só, primeiro ele causa uma perturbação para Jesus. Porque para ver o encontro, Jesus teve que traçar uma estratégia. Então ele perturbou primeiro o sistema de Jesus, né, por conta do preconceito dele. E quando ele encontra com Jesus, ele tece um elogio. Olha o que ele fala para Jesus. Senhor, sabemos que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém que não fosse da parte de Deus poderia fazer o que tu fazes. E ele não conhecia Jesus, ele tinha ouvido falar de Jesus. Ele tinha ouvido falar. Certo, gente? Ele não conhecia pessoalmente Jesus. Essa vai ser a primeira vez que eles vão se encontrar. Ele chega a tecer um elogio. Aí vocês podem observar que tanto João quanto a Amélia Rodrigues vai narrar a mesma coisa que eu vou falar para vocês agora. Jesus não deu a mínima importância para o elogio dele. O que nós devemos fazer também? Cautela com o elogio. Cautela. Certo, gente? Ele pode estar vindo disfarçado. Ok? Então, quando nós formos fazer os nossos elogios, que a gente saiba fazer com caridade, para não criar uma estagnação naquele que está ouvindo. Porque todo aquele que aceita o elogio, ele para o seu crescimento. Ele já acha que é alguma coisa. Tá certo, gente? Então, cautela no fazer o elogio, cautela no receber o elogio. Esse é o exemplo que Jesus deixa lá. Jesus não dá a mínima importância para o elogio de Nicodemos. Olha o que Jesus torna para Nicodemos. Jesus fala bem assim para ele. Ninguém vai ao reino dos céus se não nascer de novo. Jesus não conhecia Nicodemos, não tinha visto Nicodemos, não sabia o que ele queria. Tá certo, gente? Nicodemos se aproxima de Jesus e Jesus já percebe o que estava no campo perispírico de Nicodemos, no campo somático que André Luiz fala para nós. O que André Luiz fala para nós? André Luiz fala para nós que tudo que nós pensamos, tudo que nós ansiamos, nós desejamos, tudo que nós queremos, está plasmado no nosso campo somático de tal forma que o universo está vendo. Então, cautela, gente, com o que nós pensamos.
cautela com o que nós achamos, cautela com o que nós sentimos, porque tem uma comunidade de espíritos, uma comunidade de encarnados, porque médium também pode ver o nosso campo somático, médium também pode ver o nosso campo perispirítico, e a gente está demonstrando o que nós somos, o que nós temos. Não tem nada escondido. Tá certo, gente? Nicodemos escondia dos seus lá essa ansiedade sobre a palisingenesia, a lei do retorno, mas não escondia dos espíritos. Os espíritos podem ver no nosso campo somático o que nós estamos pensando, o que nós desejamos. É muito comum isso nas reuniões mediúnicas, né? Na nossa casa espírita. O espírito se apresenta e fala, aí o médium fala assim, ele está falando isso, mas eu não estou sentindo isso não. É diferente. Vocês entenderam? Então, está explicitado para o universo o que nós pensamos, o que nós achamos, o que nós queremos, os nossos anseios. Isso o espírita tem que saber disso. Certo, gente? Não tem nada escondido nosso. Ok? Jesus, então, faz essa leitura somática, essa leitura psíquica, essa leitura do perispírito de Nicodemos que estava lá. Eu quero saber sobre a palisingenesia, sobre a lei do retorno. Tá certo, gente? Então Jesus já responde para ele: ninguém vai ao reino dos céus se não nascer de novo. O que isso quer dizer? A palisingenesia é uma lei. É uma lei. Todos nós estamos inseridos. Quando Jesus aponta essa temática para Nicodemos, é isso que quer dizer, é uma lei. Não vamos a patamares superiores da nossa vida se a gente não estiver retornando. Certo, gente? Então Nicodemos entende a proposta e faz o seguinte retorno para Jesus. Era isso aqui que eu queria, tá, gente? Eu precisava desse ponto. Como pode, Senhor, eu, já velho, voltar a entrar no ventre de minha mãe e renascer uma segunda vez ou uma outra vez? Gente, olha o erro de Nicodemos. Ele acreditava que era o corpo que ia voltar e na mesma mãe. Tem muita gente que quer acreditar que tem espírito que acredita ainda que seja dessa forma, tá, gente? Eu acredito que o espírito, na sua maioria, a ideia já é diferente. Não é o corpo, é o espírito que volta. E quem prova isso é Jesus também. Vamos ver? Lá no capítulo 10 do livro de Mateus, vai ter uma passagem lá que fala assim: vieram contar para Jesus que João Batista tinha sido assassinado. Ele tinha sido degolado. E vieram contar para Jesus: ó, céu, mataram João Batista. Aí Jesus passa a falar de João Batista. Passa a falar dele. E no finalzinho da fala de Jesus sobre João Batista, ele fala assim: ó, se vós quereis dar crédito, João Batista era Elias que havia de vir e voltou. Os homens, não o reconhecendo, fizeram dele tudo quanto quiseram. Vamos tentar entender o que quis dizer? Gente, Elias, um homem que tinha vivido há mais ou menos 800 anos antes de Jesus. Certo? E João Batista era uma pessoa que todo mundo conhecia ele. Ele era filho de um cara chamado Zacarias e de uma mulher chamada Isabel. Todo mundo conhecia ele. Outra, as pessoas falam que João Batista era diferente de Jesus em 6 meses. João Batista era mais velho que Jesus em 6 meses. Tanto é que existe um fato narrado por Mateus, né, que Maria vai assessorar Isabel. Maria grávida vai assessorar Isabel, que já estava prestes a ganhar o nenê. Olha que interessante. Então todo mundo sabia quando João Batista nasceu. Se segundo Jesus, Elias era João Batista, né? Então o que voltou em João Batista? Naquele corpo chamado João Batista? Não era o espírito Elias? Era ou não era?
Era, né? Era Elias, o espírito voltado num corpo novo, numa família nova, numa cidade nova, num novo contexto. É isto que é a palisingenesia. Tá certo, gente? Eu estou falando palisingenesia, que nós conhecemos bem a palavra, é reencarnação. Por que eu não estou falando de reencarnação? Porque a reencarnação não está lá na Bíblia. Uma vez eu fui falar de uma palestra, falei de reencarnação, né, dessa parte de Nicodemos. Um padre que estava me assistindo me cercou lá fora. E ele falou: eu queria que o senhor provasse para mim onde é que está a reencarnação na Bíblia. Aí eu tive dificuldade de explicar para ele que a palavra reencarnação vai surgir no ano de 1856, através de um vernaculista chamado Hippolyte Léon Denisard Rival, um francês que nós naturalmente conhecemos por Allan Kardec. Né? Então, na Bíblia não tem reencarnação, a palavra. Na Bíblia tem a ideia, reencarnação. Tive dificuldade de explicar isso lá para o companheiro padre, tá certo? Então, por isso que até agora não usei reencarnação. Eu usei palisingenesia, que era a matéria que Nicodemos estava estudando lá. Tá certo, gente? Entendido até aí? Aí, então, o que Jesus fala para Nicodemos? Jesus faz o concerto para Nicodemos, que é isso que interessa para mim nesse exato momento. Jesus fala assim para Nicodemos, né? Nicodemos, o que é carne, e o que é espírito, é espírito. Ou seja, Nicodemos estava misturando as duas coisas. Tem muito espírita que mistura as coisas. Muita coisa. O corpo é o veículo do espírito. É o veículo. Nós não somos o corpo. Nós estamos no corpo, mas nós não somos o corpo. Esse era o erro de Nicodemos que Jesus consertou para ele. Jesus conserta ali, é uma pedagogia de Jesus. Nicodemos, você tem que aprender a diferenciar o que é corpo e o que é espírito. O que volta é o espírito, num novo corpo, não é no mesmo corpo. Né, Fernando e Ivano, que está me ouvindo ali, eles sabem que eu espero a reencarnação de Andrei. Mas é óbvio, não é o corpo. Não é o corpo. Vai ser o mesmo espírito no novo corpo. Eu espero ter essa graça ainda. Vamos ver se Deus vai permitir. Né, Fernando e Ivano aí, que está me ouvindo, beleza? Então, o que volta é o espírito. Nicodemos não sabia disso, Jesus introduz a pedagogia para ele num encontro maravilhoso. Então, gente, o que somos nós? Nós somos o elemento espiritual reencarnado num novo corpo, numa nova família, né? Numa nova cidade. Muitos de nós num novo país, o Brasil. Muitos de nós eram de outros países. É assim que a gente tem que começar a ver a vida. Tá certo, gente? Nós já tivemos muitos pais, muitas cidades natal, já falamos muitas línguas, já fomos de peles diferentes, de alturas diferentes, de estruturas corpórea, massa diferente, de gêneros diferentes. Tá certo, gente? A gente tem que ter essa compreensão. Ok? Bom, entendida essa primeira parte da nossa expositiva, nós vamos partir para a segunda parte. A segunda parte diz o seguinte: já que a gente já se entendeu que somos um elemento espiritual imortal, né, transcendente à matéria, portanto, reencarnante, numa nova estrutura, numa nova família, num novo país, numa nova cidade, com novas situações, né, mas é o mesmo espírito do passado, a ideia agora é a gente entender o seguinte: aonde nós estamos? Esse é o segundo movimento, que somos obrigados a entender. Quem é o planeta Terra? Quando a gente vai estudar a doutrina espírita, né, que é onde nós estamos reencarnados, o planeta Terra, a gente estudando a doutrina espírita, vocês vão ver lá que a gente estuda sobre a natureza dos espíritos. A natureza é saber o nível, a classe desse espírito, isso que é natureza. Será que o planeta Terra, os mundos também têm nível, tem classe? Será que tem? Será que tem natureza o planeta Terra? Tem. Tem. E os espíritos falam isso lá na segunda
da parte do Livro dos Espíritos. Né? Eles dão lá 5 referências de natureza de mundos, né? Provas e expiações, né? Primitivo, provas e expiações, planos de regeneração, planos felizes, planos de descanso. Não foi assim que eles retrataram lá? E segundo a própria doutrina espírita, o planeta Terra, a natureza dela é um plano de provas e expiações, em processo de transição, mas ainda é de provas e expiações. O que quer dizer um plano de provas e expiações? Aí, gente, eu vou fazer uma comparação com um termo escolar, certo? Com um termo escolar, para a gente entender o que significa nós estarmos num plano de provas e expiação, certo? A gente entender um pouquinho o que acontece com a gente. O aluno, ele passa, então, por várias experiências. Primeiro, de aplicação, lá na escola, né? Ele sofre aplicações de matérias e de entendimentos e de informações, e depois ele é exigido em selecionamento, que são as provas, num determinado período. Não é assim? Na escola, os alunos, quem é professor aí, é assim, não é? Supondo que esse aluno, no final do período, ele, nas avaliações das médias, das aprovações que ele passou, ele não atinge a média, ele não tem uma segunda chance, que a gente chama de plano de recuperação? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Os professores aí. Tem. Chama-se, esse segundo momento se chama recuperação. O que é a recuperação? A recuperação, as matérias que o aluno teve no ano todo, nesse momento ele vai ter todas essas matérias de novo, e depois vai ser sabatinado de novo nessas matérias. Essa é a segunda chance, para ver se ele consegue atingir a média. Não é isso, os professores? Ótimo. É isso que é prova e expiação. Prova e expiação é essa recuperação do espírito. O que isso significa? Significa que todos nós que estamos encarnados no planeta Terra, com raríssimas exceções, que são os missionários, são aqueles que vêm para ensinar nós. Mas a maioria de nós estamos inseridos no projeto de provas e expiações de Jesus e de Deus. O que isso significa? Nós fomos reprovados em alguma coisa lá para trás e estamos tendo uma segunda oportunidade. É isso que Jesus quis dizer lá para Nicodemos. Ninguém vai ao reino dos céus se não renascer de novo. Então, para que serve a reencarnação? Para que nós tenhamos uma segunda chance, um segundo momento. Embora alguns, entre eles, já está tendo a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, e assim vai. Tá certo, gente? Eu espero que nessa eu esteja avançando mais. Eu já falo de mim, aí cada um entenda vocês aí. Tá certo? Então, isso que é provas e expiações. Provas e expiações é isso, essa recuperação do espírito. Por isso que a nossa vida é atribulada. E Jesus falou, no mundo tereis atribulações. Ele falava do plano de provas e expiações. No mundo vós sereis perseguidos. Ele falava, era das provas e das expiações que nós estaríamos inseridos. Tá certo, gente? Por isso, quando vocês ouviram uma pessoa falar que aqui é feliz, eu acho que ele tem que pensar melhor. Por quê? Porque a felicidade não é desse plano. Aqui é provas e expiações. Embora nós tenhamos momentos felizes, é ou não é? Nós tenhamos momentos felizes. A gente consegue, bem administrado, com bastante reflexão, né? Agindo segundo as leis divinas, a gente consegue ter momentos felizes. Consegue, sim, mas são momentos. A gente tem que ter a completa compreensão de que nós estamos num plano de provas e expiações. Então vai terminar uma prova e vai começar outra. É assim que funciona. Tá certo, gente? Por isso as dificuldades, por isso as tribulações da nossa vida. Quando a gente entende isso, acaba o medo de sofrer, o medo, embora eu tenha um companheiro, Emerson Pedessola, ele fala que o sofrimento é opcional, tá, gente? O que nós passamos é por dificuldades, mas não necessariamente temos que sofrer, e eu vou junto com ele, tá certo? Há necessidade de nós passarmos pelas provas, pelas expressões? Tem. Agora, de sofrer, não. Sofrer é opcional, tá certo, gente? Então, por isso que a gente passa por esses momentos todos de dificuldade. Aí tem um amigo meu que fala assim, termina uma, começa a outra, é desse jeitinho. É desse modelo, é isso que é provas e expiações. Mas o entendimento disso que nós estamos falando traz um refrigério,
E se nós formos aprovados, não é assim que o aluno faz? Se o aluno, na recuperação, ele for aprovado, ele atingir aquela média, o que acontece com ele? Ele vai para o plano seguinte, não é assim? O aluno, os professores aí, não é? Ótimo, é isso assim. É assim que acontece com a gente também. A gente passa pela prova. Sendo aprovado, a gente vai para outra situação avançada. Há a possibilidade da gente estar conquistando aí, quando a gente vai estudar a natureza, né, os patamares superiores, né, saindo da terceira ordem, passando para a segunda ordem, saindo ali daquela quinta classe entre espírito neutro, espírito leviano, né, espírito pseudo-sábio, saindo dessa ordem aí, né, dessa classe, e passando para a classe dos espíritos benevolentes. Quando que nós vamos passar para lá? Quando a gente ser aprovado nas nossas provas e nas nossas expiações. Ok, gente? Falando de natureza de espírito. Bom, entendido isso então, gente, que nós então somos espíritos imortais transcendentes, né, reencarnantes para ganhar estrutura no plano de provas e expiações para sermos aprovados. Quando a gente entende tudo isso, a gente vai entender uma coisa. Por que nós estamos no plano de provas e expiações, com exceção dos missionários, que são raríssimos entre nós? Por que nós estamos em provas e expiações? Porque nós erramos muito. É a temática da minha expositiva nessa noite, que eu espero terminar até meia-noite, tá, gente? Nós mais erramos do que nós acertamos. É por isso que a gente está no plano de provas e expiações ainda. Então a tarefa é entender como que a gente acerta. Entenderam, gente, o segredo do sucesso? A gente tem que começar a estudar como acertar, porque daí a gente rompe com esse liame e vamos para junto da transição, saindo de provas e expiações para o plano de regeneração. Essa é a ideia do Espiritismo, essa é a ideia do irmão Anderson aqui nesse exato momento. Que a gente entenda isso e avance para a nossa própria regeneração. Tá certo? E aí, então, como fazer? Jesus tem a receita. É Jesus quem tem a receita. Prestem atenção. Mateus, capítulo 26, versículo 41, Jesus diz como acertar. Olha aqui só para vocês verem, olha aqui, ó. Ele diz assim, ó, lá em 26, 41, vigiai e orai. Tem gente que fala o contrário, orai e vigiai, está errado. Não adianta você orar se você não vigiar. Vocês vão entender nessa noite. É vigiar primeiro, orar depois. Tá certo, gente? Essa é a dinâmica. Vigiar e orar. Olha o que Jesus fala, ele tem uma sequência, a frase ali, vigiai e orai, para não entrardes em tentação, porque o espírito está pronto, a carne é fraca, portanto, orai e vigiai. Olha o que Jesus quis dizer, ó. Ele manda a gente separar de novo as coisas, ó. Espírito, corpo. Olha para vocês verem que interessante, a mesma pedagogia que ele falou para Nicodemos. Não poderia ter uma pedagogia para Nicodemos e outra pedagogia para nós. Não poderia ser dessa forma. Era a mesma. Vigiai e orai, porque o espírito está pronto e a carne é fraca. Vamos tentar entender agora o que Jesus quis dizer com essa história. É ou não é? Como que a gente entendeu vigiar? Vamos começar por vigiar, tá, gente? Como que nós entendemos na história do nosso desenvolvimento, da nossa aprendizagem, essa história de vigiar? A gente aprendeu a vigiar os outros. É vigiar os outros que a gente aprendeu, que é vigiar os outros, que é dominar os outros, quer dizer o que os outros têm que fazer. Mas não é isso que Jesus quis dizer. Vigiar nós. É uma proposta interna, de introdução, de introspecção. É só a gente entender que história que é essa. Tá certo, gente? Vamos tentar entender vigiar agora pelo ângulo de Rossando Klinger. Eu fui assistir uma palestra do companheiro, ele trabalhando essa matéria, vigiar e orar, ele falou o seguinte, ele falou que 3 pontos que a gente vigiar, 3 pontos, hein? Olha que facinho, 3 pontos que a gente vigiar, a gente atinge um complexo de acerto maior.
portanto, vai errar menos. Então, se a gente acertar mais, a gente vai sair do plano de provas e expiações, vamos passar para o projeto de regeneração. Vamos tentar entender como é que acerta mais? Segundo o Rossando Klint, então, ele falou o seguinte, que a gente tem que vigiar o descanso. O que, Anderson? Vigiar o descanso? Sim, Senhor. Segundo ele, as pessoas erram muito porque estão cansadas. O que, Anderson? Sim, Senhor. O cansaço faz a gente errar, faz a gente ter preguiça de refletir, de pensar mais, de analisar mais. Tá certo, gente? E quando a gente vai estudar a lei do trabalho, lá está falando de trabalhar, mas está falando de quê também? De descansar. Nós, homens modernos, a gente tem esquecido disso, e eu estou falando de mim, tá, gente? Essa expositiva foi muito boa para mim, que eu pude observar esse fator descansar. Você vai pegando trabalho, e o teu descanso vai indo. Aí quando você pensa que você está produzindo, você não está produzindo, você está no marasmo. Então, é importante a gente vigiar o nosso descanso, os momentos de descanso. Tá certo, gente? Então, quem está trabalhando, comece a repensar aí. O descanso é importante, tá certo? E está previsto lá naquelas leis de Moisés. Lembram disso? No segundo mandamento? Guardai o dia de sábado. O que Moisés quis dizer? Exatamente o que Rossando Klint está dizendo aqui. O descanso previsto lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando vai tratar lá da lei do trabalho. Está lá. Tem a lei do trabalho, mas tem a lei do descanso também. Então, saber trabalhar as horas certas, descansar as horas certas. As férias, como é importante as férias. Quantas pessoas estão aí com processos de depressão, de ansiedade profunda, cardíaco, problema de coluna, problema de ler, que estão trabalhando demais e estão esquecendo do descanso. Tá certo? Mas o que Rossando Klint focou não é as questões corporais, é o cansaço mental da pessoa que trabalha demais, aí ele reflete menos. Ele refletindo menos acerca das coisas, ele tem a possibilidade de errar mais. Se ele erra mais, ele acerta menos. Se ele acerta menos, ele continua no plano de provas e expiações. Ok, gente? Entendido essa primeira parte? Vamos para a segunda parte do pensamento de Rossando Klint. Ele vai falar de vigiar o trabalho. Olha, é muito lógico isso, tá, gente? Se eu tenho que vigiar o descanso, eu tenho que vigiar o trabalho também. Por quê? Porque senão eu vou querer só descansar. Se vocês perguntarem para mim, Anderson, o que você quer fazer? Você quer descansar ou quer trabalhar? É lógico que eu vou falar, eu quero descansar. Entenderam que a gente tem que observar a lei do trabalho também? Então, descansar é importante? Mas na hora certa, no momento exato, as férias, no momento certo. Tá certo, gente? Porque, segundo Rossando Klint, se a gente não vigiar o trabalho, vai chegar um defeito. E vocês vão ver que muita gente tem esse defeito, que é a preguiça. A pessoa que não é dada ao compromisso do trabalho, ou seja, vigiar o trabalho, a preguiça chega. E é fácil da gente reconhecer esses companheiros, né? No movimento espírita, então, você fala para ele, fulano de tal, nós estamos precisando de um trabalhador para ajustar ali naquela área. Logo você, tem 1 milhão de desculpas. Tá certo, gente? Então, vigiar o trabalho, segundo o Rossando Klint, na medida certa, no momento certo, né, é muito salutar, porque o trabalho faz com que a gente dinamize a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver a vida. Tá certo, gente? Então, vigiar o trabalho é o segundo movimento, segundo o Rossando Klint. O terceiro movimento dele é o seguinte, é vigiar a sabedoria. A maioria de nós erra porque não detém informação. Sabia? E isso também falou Salomão, o sábio dos sábios, segundo Jesus. Olha o que Salomão fala nas suas premissas. Olha o que ele fala. Buscai a sabedoria mais do que o ouro e a prata. Como que nós fazemos? A gente quer correr atrás do ouro e da prata primeiro, para quando sobrar tempo eu vou buscar sabedoria. Não é assim? Entre nós, espírita não, né?
Graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas Jesus também falou uma premissa muito parecida com essa de Salomão. Olha o que Jesus fala lá no livro de Marcos, ó, no capítulo 10. E quando conhecerdes a verdade vos libertará. Ó, ao vigiar a sabedoria, que é a importância, tá vendo? E a doutrina do Espírito falou algo muito parecido também. Vamos ver? Tá lá, quem fala para nós é o Espírito de verdade. Né? E Kardec coloca isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Olha aqui, ó. Espíritas, amai-vos. É a observância da lei, certo? Porque a lei é de amor. Espíritas, instruí-vos. Então, se nós, segundo o Rossano Cringe, adotarmos esses 3 movimentos, né, vigiar o descanso, vigiar o trabalho e vigiar a sabedoria, ó, 3 movimentos simplistas, a gente vai acertar mais. Tá certo, gente? Vamos ver o que a doutrina espírita fala para nós nessa questão? A doutrina espírita vai apresentar 3 movimentos também. Prestem atenção. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. O que fala o item 8? O item 8, gente, vai falar sobre 3 coisinhas básicas também, ó. Preste atenção, tudo facinho, simplista, ó. Instinto, emoções e sentimentos. Tá certo? 3 movimentos. E todos nós temos esses 3 movimentos em nós, embora uns mais do que outros, e assim vai em diferentes níveis, tá certo? Mas o que eu quero deixar claro para nós aqui é o que a doutrina espírita fala. Ela fala o seguinte, que o sentimento é o instinto instruído. Olha a sabedoria aqui, ó. Olha a sabedoria aqui, ó. Olha a verdade aqui, ó. Olha a instrução aqui, ó. O instinto instruído e depurado gera os sentimentos. Entenderam, gente? Então é um esforço que a gente tem que fazer para sair do instintivismo, do automotismo. Eu fico preocupado quando eu vou conversar com uma pessoa acerca de alguma coisa, ela pega e fala assim, mas eu gosto assim. Ó, instinto. Ou emoção. E às vezes o que ela gosta é errado. Entenderam, gente? É isso que a instrução vai fazer a gente enxergar esse erro. E a depuração quer dizer a gente deixar aquilo que eu gosto para mim fazer o que é certo. Tá certo, gente? Fazer o que é certo. Isto é a instrução, isso é um objeto da instrução com depuração. Então é o Anderson saindo do instintivismo, saindo do emocionismo e partindo para os sentimentos. Isso é depuração. Com instrução. Então, o Rossano Cringe estava certo nas suas premissas. Tá certo, gente? Se vocês observar direitinho lá, descanso é instinto, trabalho é emoção, e a sabedoria é a busca dos instintos. Tá certo, gente? Beleza. Então, isso era para a gente dar uma confirmada, tá certo? Mas eu gostaria de arrematar ainda esse assunto antes da gente finalizar, a gente já está partindo para a finalização, ok, gente? Eu gostaria de lembrar de outro livro, muito importante, o nome do livro, No Mundo Maior, certo? De André Luiz Espírito, na psicografia do nosso saudoso e querido Chico Xavier, o nosso modelo também, né, de espírita. Ele é modelo de espírita. Jesus é um modelo de ser humano, modelo da humanidade. Chico Xavier para nós, modelo de espírito. Certo, gente? Nesse livro maravilhoso, André Luiz vai narrar uma fala de um espírito, na verdade, um espírito superior, tá, gente? Era um dos coordenadores lá de nosso lar, chamado Calderaro. Calderaro, trabalhando um assunto com um pessoal lá, não vem o caso o pessoal, tá certo? Mas sim o assunto nesse exato momento que ele tratou, ele falava que nós, espíritos encarnados e desencarnados, quando a gente tem que fazer uma tomada de decisão, isso está lá naquele capítulo que fala casa mental, tá, gente? Lá do livro Mundo Maior, não lembro mais, acho que é o 3º ou 4º capítulo, certo?
Então, Calderaro falando que todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, quando a gente vai fazer uma tomada de decisão, é aonde a gente erra ou aonde a gente acerta. Certo, gente? Nas nossas tomadas de decisão. Ok? Então, Calderaro falando dessas tomadas de decisão que nós fazemos, a gente também tem 3 regrazinhas que a gente usa mentalmente falando. Tá certo? E eu vou falar o nome dessas 3 regras. Tá lá. Inconsciente, consciente e superconsciente. Todo mundo sabe disso. A psicologia fala muito disso também. A neurologia fala muito disso também, que é a nossa ciência. Tá certo, gente? Mas eu vou pela visão de Calderaro, que é muito interessante. Então, o que ele fala lá nesse livro? Ele fala assim, ó, que quando nós vamos fazer a nossa tomada de decisão, nós, então, temos 3 ações mentais. Ou inconsciente, ou consciente, ou superconsciente. Vamos tentar entender que história que é essa? A pessoa que vai fazer uma tomada de decisão e usa, por exemplo, o inconsciente. Segundo Calderaro, as pessoas que agem pelo inconsciente são pessoas não instruídas, não esclarecidas e pessoas que são avessas à ciência, à filosofia, à instrução, à sabedoria. Olha que interessante. Não é o automatismo? Ele fala o seguinte, Calderaro falando, ele fala assim, ó, que quando essa pessoa vai fazer a sua tomada de decisão e vai para o seu inconsciente, que lá ele estabelece na casa mental, né, 3 departamentos, né, o porão da nossa casa, né, o térreo e o sótão da nossa casa mental, tá certo? Então, quem é essa pessoa que vai buscar o inconsciente? É a pessoa que desce até o porão. É a pessoa que é acostumada a descer, porque ele não é acostumado a buscar informação, buscar sabedoria, buscar conhecimento. Quem é essa pessoa que desce lá para baixo? É o automático, é o instintivo. Certo, gente? Então, aí eu quero fazer uma lembrança. Eu falei que todos nós, com exceção dos missionários, a maioria repetentes em matérias aí para trás, e estamos passando pelo plano para a recuperação. O que isso significa? Nós mais erramos ou mais acertamos? Nós mais erramos. Então, toda vez que eu desço no meu inconsciente para buscar informação, para buscar ponto de apoio para uma tomada de decisão, eu vou buscar o velho homem. E a tendência é eu errar de novo. Por quê? Porque nós estamos no plano de... Se fosse um espírito superior, num plano feliz, e ele vai buscar no inconsciente, ele vai buscar um acerto. Ele mais acertou. Agora nós não, nós mais erramos. Então, toda vez que a gente busca o nosso inconsciente para as nossas tomadas de decisão, a gente errar de novo. Aí é aquelas pessoas que façam assim, eu gosto assim, é desse jeito aí. Aí vai continuando. Errando as suas tomadas de decisão, segundo Calderaro, tá, gente? Não é segundo Anderson, não, ok? Aí o que acontece? Calderaro vai falar daqueles que vai buscar nas suas tomadas de decisão o consciente. Quem é essas pessoas que buscam o consciente nas suas tomadas de decisão, segundo Calderaro? São aqueles companheiros que, quando tem que fazer uma tomada de decisão, ele vai buscar informação, ele vai buscar na ciência, ele vai buscar na filosofia, ele vai buscar na religião, ele vai conversar com os mais velhos, ele vai conversar com os evangelizadores, ele vai conversar com o atendente fraterno da casa espírita, ele vai conversar com pessoas mais inteligentes do que ele vai conversar com pessoas mais velhas do que ele vai buscar informação primeiro, para depois fazer uma tomada de decisão. Então a gente vê que esse companheiro que é consciente, que busca o consciente das suas tomadas, ele tem mais capacidade de acerto do que o instintivo. Tá certo, gente? Porque ele vai buscar as informações primeiro, antes de fazer a sua tomada de decisão. Mas aí Calderaro vai falar que vai surgir uma condicionante. Essa pessoa consciente, ele vai ter uma tendência de seguir o que as suas emoções diz. Vocês querem ver só? É muito comum isso aqui na sociedade que eu vou falar para vocês. Ó. Sabe aquela pessoa que tem ele é graduado, pós-graduado, mestrado, doutor e pós-doutor?
Não tem essas pessoas na nossa sociedade? Esses dias atrás fiquei com vergonha. Tenho 55 anos, só graduado, entendeu? Eu conheci uma pessoa com 38 anos, já com pós-doc, uns 2 ou 3 mestrados engatilhados. Fiquei envergonhado. Mas beleza, tem essas pessoas na nossa sociedade? Tem essas pessoas. Aí olha o que Calderaro diz. Essas pessoas muito cultas, porque buscam muita informação, se você tratar elas bem, o que acontece? Elas tratam você bem. Mas se você, por algum acaso, tratar elas mal, como que elas fazem? Por elas ter muito conhecimento e você pouco, elas tratam você igual ou pior do que você trata elas. É uma tendência que Calderaro falou das pessoas conscientes. Muito inteligente. Se você tratar ela bem, ela trata bem você. Mas se você não tratar ela bem, ela trata você mal também. Entenderam, gente? É as emoções agindo. As pessoas conscientes, elas são muito emocionistas. Por isso que eu falei para vocês lá, instinto, emoção e sentimentos. Ok, Anderson, então o consciente, ele está melhorzinho que o instintivo? Tá, porque ele busca informação. Mas ele ainda tem que trabalhar as emoções dele. Então, qual é o correto? Segundo Calderaro, no livro No Mundo Maior, lá no capítulo A Casa Mental. Segundo Calderaro, todos nós, vejam bem que muito pouca gente faz isso que eu vou falar agora, mas a gente deve começar a pensar. O ideal era que todos nós, quando fôssemos fazer uma tomada de decisão, nós fôssemos lá para o superconsciente. Lá no superconsciente, a gente buscasse o nosso futuro. Eu vou falar do Anderson e vocês entendam vocês aí, ok, gente? Para me simplificar a coisa. Qual é o futuro do Anderson que está lá no superconsciente? Tem 5 coisinhas bacaninhas lá no superconsciente do Anderson. E no de vocês também, tá, gente? Estou falando de mim para vocês entenderem vocês, tá certo? O superconsciente do Anderson está no futuro. No futuro está lá. Espírito benevolente, Anderson. Lá está também o espírito de sabedoria, Anderson, no futuro. Lá está também no superconsciente o espírito sábio, Anderson, no futuro. Lá está também o espírito superior, no futuro, Anderson. E está o espírito puro, no futuro, Anderson. Se nós, toda vez que a gente tivesse que fazer uma tomada de decisão, subisse lá para o superconsciente e perguntasse lá para o espírito puro Anderson, que ainda não é, mas que será, que ainda não é, mas que virá, é o espírito puro, e eu perguntasse para o Anderson, espírito puro, lá do futuro, Anderson, quando eu for você, como que você agiria aqui? A gente acertaria mais, segundo Calderaro. Ah, mas eu não tenho essa fé toda. Como é que eu vou me enxergar espírito puro? Tem muita gente que fala isso. Isso é falta de fé, tá, gente? Então pergunte para um espírito superior. Anderson, quando eu for superior, como que você faria nessa questão aqui agora? Aí o espírito superior do Anderson, que é o de vocês, iria responder. E as nossas ações seriam mais assertivas. Ah, mas eu não tenho essa fé toda. É assim que a gente fala. Então pergunte para o Anderson sábio. Pergunte, Anderson sábio, quando eu for você, como que você faria nessa questão aqui agora? As nossas ações seriam mais assertivas. Mas eu não tenho essa fé. É assim que a gente fala. Então pergunte para o Anderson de sabedoria. Anderson, quando eu tiver essa sabedoria toda, como que eu faria? Como que eu faria agora, nessa ação que eu tenho que tomar, nessa decisão que eu tenho que tomar? Ah, mas eu não tenho essa fé toda. Então pergunte para o Anderson benevolente, esse aí está pertinho. Pergunte para o Espírito benevolente, você está pertinho, esse aí está pertinho, gente. Quando eu realmente for benevolente, como que eu faria nessa tomada de atitude agora, nessa tomada de ação? E as nossas ações seriam mais acertadas, segundo Calderaro, no capítulo Casa Mental. Quantos de nós faz isso? Quantos? A maioria de nós desce lá para o instinto e pergunta para o velho, o que eu faço? É assim que a gente faz.
Bom, gente, então vocês já entenderam o segredo, né? A pergunta é agora, como é que eu subo para o superconsciente? É ou não é? Vocês não querem saber? Tenho certeza que todo mundo quer saber, mas como é que eu subo lá no superconsciente, Anderson? Parece um absurdo, não parece? Parece ou não parece? Tudo isso que eu falei é vigiar. Olha o que Jesus falou, vigiai e orai. Como que eu subo para o superconsciente? Orando. Mas não orando do jeito que nós fazemos. É aprendendo a essência da prece, que é a interiorização do ser. É assim que eu chego lá no superconsciente. A maioria de nós não consegue desligar numa palestra como essa aqui agora. Não consegue. Está assistindo a palestra e está pensando em 1 milhão de coisas. Então tem dificuldade de subir para o superconsciente. A gente precisa aprender a isso, a se interiorizar, a dizer agora eu vou fazer isso aqui. Se você for almoçar, almoce de verdade, sinta o gosto da comida. Se você for descansar, descanse, despluga de tudo e vá descansar. Ah, eu quero assistir um filme. Gente, assista o filme, preste atenção nele lá. Se você for orar, despluga de tudo e faça uma prece realmente real, se interiorizando e buscando os seus melhores sentimentos. É isso que é superconsciente. Tá certo, gente? Mesmo os espíritas têm dificuldade de chegar no superconsciente. Mesmo os espíritos têm dificuldade de entender o espírito benevolente dele, que já está lá, o protótipo. Lá no superconsciente, o protótipo já está lá. Agora a gente tem que alcançar aquilo lá. Interiorizar e se superiorizar em prece. Você consegue fazer isso? Então é a prece, é isso que quer dizer vigiar e orar. Esse é o segredo. Tá certo, gente? Tem outros movimentos que ajudam a gente muito, além da prece. Eu vou falar da meditação, eu vou falar da concentração e vou falar também da contemplação que Leon Denis comenta belíssimamente lá no livro O Grande Enigma. Contemplar as coisas. Eu fui fazer uma palestra agora lá em Colatina, que eles abriram a presencial, né? Eu vim olhando a rua toda florida, gente. E quando você chega lá na Casa Espírita de Colatina, né? Lá de Colatina, a casa tem um monte de flores plantado do lado de fora, florida. E eu olhei uma por uma. Quando eu fui começar a prece, eu perguntei para o pessoal, vocês viram? Ninguém tinha olhado. Ninguém. Vocês entenderam, gente? Então, prece autêntica. Meditação, concentração, contemplação. São atitudes para a gente chegar ao estado do superconsciente e buscar lá os nossos protótipos que já estão prontinhos lá. No futuro vai existir tudo isso que eu falei para os senhores. Agora a gente tem que começar a materializar tudo isso. Tá certo, gente? Então era essa a proposta simplista que eu tinha para trazer para os companheiros nessa belíssima noite do dia 6 de dezembro de 2020. Obrigado, Tereza e amigos. Anderson, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua linda reflexão, que possamos, de fato, durante essa semana que se inicia, começarmos a exercitar esses ensinamentos. Queremos avisar aos nossos irmãos, antes, no final, vou pedir para você fazer a prece. Ok. Queremos avisar aos nossos irmãos que domingo que vem, quem vai nos falar é João Carlos, do Centro Espírita Antônio de Pádua, com o tema Pedro e a Igreja do Cristo. Queremos avisar também que os estudos online da Casa do Chico acontecem todas as terças e quartas-feiras, às 19h30. Lembrar a todos os companheiros que a Rádio SEAP está no ar toda quinta à noite e sábado pela manhã.
E nós queremos também compartilhar com os amigos um grande evento que está acontecendo, começou ontem, dia 5, e vai até o dia 12 de dezembro, que é o Festival de Música Espírita Virtual. O tema central é Elos Musicais por um Novo Mundo. São 71 representantes, artistas espíritas, de 22 estados do Brasil e 3 países, Estados Unidos, Portugal e Inglaterra. Hoje, o André Pirola se apresentou, a Eliana, de Nova Venécia, está se apresentando agora à noite, e esse festival, ele é um evento, é uma realização da IDEAC, que é o Instituto Allan Kardec, né? Ela está sendo transmitido pelos canais Rede Espírita, Rádio Espírita Esperança, Rede Espírita Amigo Espírita, a FEB TV, Portal Luz, Rádio Fraternidade, Acervo Espírita, Seridó Espírita, Arte FES, Festival de Música Espiritize, Canal Arte Vida, Silvio Sodré, Paz e Harmonia, Júnior Vidal, Ricardo Sardinha, TVC 7, e a geração de imagens e som é pela gestão virtual do IDEAC. Então, se vocês puderem assistir, durante a semana ele vai acontecer na parte da noite e no final de semana, durante o dia. Vale a pena, gente, vale a pena mesmo. Anderson, é com você agora. Faça a prece de encerramento por nós, por favor. Certo. Então, antes da gente fazer a prece, eu queria agradecer na pessoa de Tereza, a equipe toda aí de Guriri, das 2 casas espíritas, os companheiros, né, que presenciaram, viram e ouviram, né, esses momentos que a gente teve. Eu julguei importante, embora simplista, certo, de minha parte, agradecer. Obrigado, tá, gente, pela atenção, pelo carinho, certo? Pela confiança, tá, Tereza? Muito obrigado. E é com esse espírito que nós vamos iniciar a nossa prece de agradecimento. Na questão 880 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou qual o maior direito que Deus nos outorgou. E lá está explicado para nós: a vida. Então nós vamos agradecer ao Deus da vida, nosso Pai Celestial, pela vida de cada um de nós, pela nossa existência, e pelas infinitas oportunidades que Ele tem nos dado para que nós nos expressemos as nossas formas e a nossa natureza. Muito obrigado, Senhor, por até esse momento o Senhor tem compartilhado conosco o seu amor, a sua bondade e a sua misericórdia. Queremos agradecer a Jesus, o modelo e o guia de todos nós, principalmente por Ele permitir que nós estejamos estagiando o plano de provas e expiações no seu educandário, o planeta Terra. Muito obrigado, Senhor, pela acolhida e pelas infinitas oportunidades de retorno que o Senhor tem permitido a nós aqui nesse planeta Terra. Muito obrigado. Agradecidos também a Ismael, esse companheiro que tem trazido muita luz para todos nós que estamos reencarnados, né, aqui no Brasil, na pátria do Cruzeiro, para essa proposta de renovação íntima e propondo, dentro das aquisições que temos como verdadeira, a todos aqueles que estão à nossa volta. Obrigado, irmão Ismael. Agradecidos a Francisco, esse companheiro que tem trabalhado a união, o amor, a caridade e o desenvolvimento da instrução aí em Guriri, com todos os companheiros das cercanias. Obrigado, companheiro, que possamos, na sua égide, elevarmos os nossos corações até Jesus, através do caminho da doutrina espírita. Permita os companheiros que lembremos também nesse momento dos nossos protetores, aqueles a quem nos incentivam, aqueles a quem nos encorajam, aqueles que nos estão fazendo com que as suas energias nós possamos estar de pé, e de pé possamos nos tornar diferentes do velho homem que éramos ontem, mas que hoje
numa proposta de esforço, nos esforçamos então para amanhã estarmos bem melhor do que hoje. Obrigado, senhores, por toda essa proposta, por esse encontro, por esse canal, pelas disponibilidades, pelos técnicos que auxiliaram, como, por exemplo, o Daniel. Tudo aquilo que foi proposto para que nós estivéssemos aqui, nós somos gratos. Pedimos ainda, nesse último momento, que das energias que nos foram precisas e doadas por misericórdia divina, que nós possamos repassá-la por caridade aos irmãos mais necessitados e menos felizes do que nós. Vamos nos utilizar de matérias genéricas, mas especificando, Senhor, a todos aqueles irmãos que passam pela pandemia, o Covid, esse elemento intruso na nossa sociedade. Pedagógico, sabemos, mas que muito tem permitido alguns irmãos de não entendimento mais ampliado, sofrimentos. Permita que das nossas energias, dos nossos sentimentos, de alguma forma, alcance esses irmãos. E eles possam, Senhor, nesse momento, consolados, iluminados, se sentirem melhores e glorificarem o amor e a misericórdia de Deus. Assim seja, graças a Deus. Gratidão, irmãos.